conceitos de sociologia, estamos falando sobre o trabalho. Nessa aula especificamente, nós vamos falar sobre a visão que Karl Marx tem sobre o trabalho. Começo com uma citaçãozinha do carinha, e essa citação diz assim, ó: é pelo trabalho que o ser humano confronta com as forças da natureza e, ao mesmo tempo que a modifica, transforma a si mesmo, humaniza-se. Pergunta a você, essa citação atribui um valor positivo ou negativo em relação ao trabalho? Positivo, certo? A citação está dizendo que, pelo trabalho, o homem se diferencia dos animais. Pelo trabalho, o homem se torna humano. Na visão de Karl Marx, o trabalho é algo positivo. Agora, a grande crítica de Karl Marx é aquela que todos já conhecem. O problema está no trabalho, no modo de produção capitalista. Para Karl Marx, o modo de produção capitalista aliena o trabalhador. E por que o modo de produção capitalista aliena o trabalhador? Porque no modo de produção capitalista, o trabalhador executa tarefas, mas não entende a razão. Simples. O trabalho é algo massa. No sentido positivo da palavra, no seu sentido sociológico, é pelo trabalho que o homem se realiza. Mas o trabalho, para de fato ser trabalho relacionado a esse conceito, ele precisa ser livre. O homem precisa pensar sobre o que ele faz. E Marx está dizendo que no modo de produção capitalista, o homem não pensa, o homem simplesmente executa. Então, ele se torna alienado. Vamos tentar entender melhor esse termo alienação. Com certeza você já deve ter ouvido falar assim: a juventude de hoje é alienada. O que significa dizer que a juventude de hoje é alienada? Significa dizer que essa juventude não pensa sobre a vida. Ela transferiu para outras pessoas aquilo que seria dela. O jovem deveria pensar por si mesmo, mas ele não quer. Ele deixou outros pensarem por ele. E ele vive de acordo com o que esses outros dizem que ele deve viver. Então, o conceito de alienação é isso: transferir para outro aquilo que seria seu, trazendo para o trabalho e trazendo isso para o pensamento de Marx. A ideia é: o trabalhador deveria pensar sobre o trabalho que ele executa, mas no modo de produção capitalista, ele não pensa sobre isso. A charge, acho que vai ilustrar essa ideia. Acompanha aí na tela, ó. O rapazinho está dizendo para o outro: amanhã eu me aposento. Sabe o que vou fazer? Vou caminhar até o final desta linha e descobrir o que estive fazendo nesses últimos 30 anos. O carinha passou 30 anos fazendo aquela pecinha, mas ele não pensou por que ele está fazendo aquela pecinha. Ele não idealizou antes e ele não tem noção do depois. Ele simplesmente repete aquela tarefa. Ele simplesmente executa aquela tarefa rotineiramente, sem ter nenhuma noção do que ele está fazendo. Então, esse não é o real trabalho. Ele não está sendo criativo. O homem não está se realizando nesse trabalho. Logo, é alienado. O homem deveria pensar sobre o que faz. E no modo de produção capitalista ele não faz. Ele transferiu isso para uma outra pessoa. Esse é o conceito de alienação de Marx e segundo Marx, o modo de produção capitalista conduz a essa alienação. Pergunto a vocês, na visão de Marx, isso é bom? Não, é óbvio que não. Na visão de Marx, isso é péssimo, porque diminui o real valor do trabalho. Então, a crítica de Marx é: o trabalho no modo de produção capitalista é algo ruim. O trabalho em si não, mas o trabalho no modo de produção capitalista é algo ruim. Primeira questão, porque aliena o trabalhador. Mas não só por isso. Acompanhe aqui, ó. Na visão de Marx, o trabalho no modo de produção capitalista ainda conduz ao fetichismo da mercadoria e à coisificação do operário, a coisificação do homem. Vamos entender primeiro o que seria esse fetichismo da mercadoria. O que é fetiche? Acompanha aí na tela. Nas práticas místicas, feitiço ou fetiche significa objeto a que se atribui poder sobrenatural. Em psicologia, fetichismo é a perversão na qual a satisfação sexual depende da visão
ou do contato com partes específicas do corpo ou objetos e não com a pessoa inteira. A semelhança entre o sentido mítico, o psicológico e o fetichismo da mercadoria é que nos 3 casos, objetos inertes, sem vida ou partes de um todo tornam-se animados, humanizados. Então, o que seria o fetichismo da mercadoria diante disso tudo? Significa dizer que a mercadoria, no modo de produção capitalista, ela ganha vida. Fetichismo da mercadoria, feitiço, certo? A mercadoria ganha vida. Eu amo tanto as coisas que eu tenho que é como se elas tivessem vida. Se eu perco algo material, eu sinto tanto aquela perda que é como se ela tivesse vida. Eu adoro o meu smartphone. E se eu perco o meu smartphone, é como se eu tivesse perdido um ente querido. Então, fetichismo da mercadoria. A mercadoria ganha vida. E o que é reificação ou coisificação do operário? É dizer que o operário, por consequência, se transforma em uma mercadoria. Em outras palavras, na visão de Marx, o modo de produção capitalista, então, ele inverte a ordem das coisas. Ele coloca os produtos como sendo mais importantes que os indivíduos. Os produtos ganham vida e as pessoas se transformam em mercadorias, em produtos. Em sala de aula, para ilustrar essa ideia do fetichismo da mercadoria e da coisificação do operário, eu levo para os alunos essa música do Engenheiros do Havaí, chamada Terra de Gigantes. Um trecho, eu faço um paralelo aí entre a música inteira e os conceitos de alienação, fetichismo da mercadoria e reificação, ou coisificação. Mas tem um trechinho emblemático que ilustra muito bem o que eu estou querendo dizer aqui, que resume o pensamento de Karl Marx em relação a essa questão, principalmente do fetichismo e da reificação, ou coisificação do operário, que é a seguinte frase, chegando aqui na tela, que é a frase que diz: nessa terra de gigantes que trocam vidas por diamantes. Simples assim. Nessa terra de gigantes, os diamantes são mais importantes do que as pessoas que trabalham para a obtenção desses diamantes. É isso. Então, finalizando, para Karl Marx, o trabalho é algo positivo. A crítica é o trabalho no modo de produção capitalista que conduz à alienação, leva ao fetichismo da mercadoria e à coisificação do operário. Ok? Simples assim. Valeu. Fui!